Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim: destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários
o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo, que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente. Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer? Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Qual pecado você precisa abandonar? Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você.
Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a Tua vontade. Que essa semana seja marcada pela Tua presença, Pai, pela clareza que só o Teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui. E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix,
que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. E o último aviso: continuam abertas as inscrições para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha. Olha só, talvez nesses últimos dias ou nesses últimos tempos, você tenha pensado em desistir do seu casamento. Talvez vocês passaram por tantas crises, passaram por traições, por problemas, dificuldades, e agora chegaram à conclusão de que a melhor solução é o divórcio, a separação. Ou talvez você conheça casais que estão vivendo essa fase. Olha só, Deus permitiu sim o divórcio, Deus permitiu que o divórcio acontecesse em algumas situações específicas. E hoje, com a interpretação que eu tenho das Escrituras, eu entendo que quando uma pessoa quer se divorciar, ela tem os seus motivos. Mas eu quero dizer para você que o divórcio não é a vontade de Deus. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E eu sei que tem casais que estão com o coração endurecido, tanto o marido quanto a esposa. O coração endureceu por algum motivo, por alguma circunstância. E eu não quero deslegitimar a sua dor, a sua causa. Mas eu quero pedir que você considere o que Deus diz a respeito do casamento. Mas eu quero pedir que você considere o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento de vocês. A palavra do Senhor diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Então, eu quero pedir que você dê uma trégua e não tome nenhuma atitude precipitada nesse momento. Sabe, irmãos, porque no calor do momento, no calor da crise, nós não devemos tomar decisões importantes. Isso é um conselho que eu dou para a sua vida. Não tome decisões importantes no meio de uma crise, no meio do caos. Respire fundo, espere o dia seguinte, espere a tempestade passar, a poeira baixar e aí sim, tome uma decisão consciente, não de forma precipitada. Deus pode sim restaurar o seu casamento. Deus pode estabelecer um novo tempo na sua vida conjugal. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. E caso você queira dar uma chance ao amor, nós podemos te ajudar aqui nesse encontro. Vai ser do dia 8 ao dia 10 de agosto em Belo Horizonte. É um encontro presencial, não é online, é presencial. E nós trabalhamos com um número pequeno de casais, para que a gente possa ministrar de forma individual sobre a vida de cada um. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um número de WhatsApp para você entrar em contato, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Ah, pastor, o meu casamento ele não está em crise. Ele vai bem, obrigado. Tudo bem. Não tem casamento que esteja tão bom que Jesus não possa melhorar ainda mais. Durante essa semana, eu estou pessoalmente respondendo às mensagens que são recebidas aqui nesse número que eu vou deixar de WhatsApp. Então, faça contato, não ligue para esse número, eu te peço, não ligue, porque eu não consigo atender ligações. E é um número exclusivo para as inscrições do encontro de casais, para que você receba todas as informações e venha restaurar, consolidar o seu casamento. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.